Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui para dividir o momento do estudo, da reflexão e de um assunto tão importante que nos faz reflexionar por onde anda o nosso senso de justiça, até onde nós estamos já acompanhando o que seria a justiça divina, até onde ou o que falta caminhar a justiça dos homens para chegar bem perto daquilo que nós entendemos pelo conhecimento espírita, do que seja as leis naturais, as leis de Deus. Percebemos o mundo hoje numa grande confusão, percebemos momentos de dor que visitam todos os lares. E aí, para reflexionar, vamos trazer um momento também de muita dor na história do nosso Brasil. Diz Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o nosso Brasil, para se constituir como nação, ele contou com a mão de obra escrava, negra, os índios e os brancos, que seriam os colonizadores portugueses. Os escravos vieram, de início, através daquilo que era facilitado por uma bula papal que dizia que, ao entendimento da época, os negros não tinham alma. Então, se não tinham alma, poderiam ser capturados na África e, com isso, traficados. E isso fez com que o Brasil, como nação que estava iniciando ainda no palco nacional, contasse com a mão de obra gratuita dos escravos para construir os seus engenhos, para fazer movimentar a economia daquela que foi colônia e depois da independência, o Império do Brasil. Durante todo esse período, e por um largo tempo, 350 anos, convivemos com uma realidade que não comporta aquilo que nós entendemos, segundo a doutrina espírita, como o justo, que é a escravidão do homem sobre o homem, só devido à cor da pele. Na questão 829 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a escravidão era algo natural, e os espíritos disseram que não, e que com o desenrolar, o progresso da própria humanidade, teria um fim. E nós percebemos que o nosso Brasil demorou-se muito para que isso pudesse acontecer. Lá também, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos diz que Dom Pedro II e a sua filha Princesa Isabel vieram à Terra com a missão de acabar com os 350 anos de escravidão em nosso Brasil. Diz um ditado popular de que quem bate esquece, quem apanha não esquece. E isso nós percebemos em diversos locais do nosso Brasil, aonde existem ainda chagas abertas, espiritualmente falando, como uma herança desse período aonde nós tivemos muita dor, aonde o ser humano era vendido, a família separada, destruída, e não havia nenhum tipo de direito daqueles que vestiam um corpo de carne e tinham a pele negra. Durante, então, esses 350 anos, muita dor aconteceu em todo o nosso Brasil. Dívidas espirituais imensas, com consequências até hoje, mesmo já passado quase 180 anos, daquele 13 de maio de 1888,
quando nós percebemos ainda consequências drásticas no campo espiritual daquilo que aconteceu e muitas vezes a história relega ao esquecimento. Vamos então convidar os companheiros a uma viagem no tempo e no espaço. Vamos acompanhar a figura de uma filha que assumiu perante o seu pai, perante a nação brasileira, a figura de ser a sucessora do trono. Princesa Isabel, ela, como sendo a filha mais velha de Pedro II, por direito, ela seria a nossa próxima imperatriz. E quando o pai dela, conversando com ela, instruindo-a, porque ele sempre estava na Europa, esteve doente, e quando ele saía, ela era a regente, ela ficava no comando do país. Vale lembrar que naquela época nós tínhamos 4 poderes no Brasil, e não 3 como hoje. Hoje nós temos executivo, legislativo e judiciário. Naquela época, além desses 3, tínhamos também o poder moderador, que era exercido pelo imperador, ou, no caso, pela princesa regente, quando ele se ausentava do país. E ele, o pai, sempre dizia para ela: não se envolva com política. Temos que estar acima da política, porque a nós, pela Constituição do Império de 1824, cabe o direito de veto. Nós podemos dissolver o parlamento, convocar eleições, vetar leis, mas nós não podemos ter uma iniciativa de lei. Não nos cabe isso. Cabe sim ao legislativo fazer as leis, como é até hoje. Mas naquela época o imperador exercia esse poder. E ela, muito obediente ao pai, sempre seguia as suas orientações. E quando ele viajava, ela ficava na governança do nosso Brasil. E houve um momento em que ela, atendendo, como atendia sempre, às terças-feiras à tarde, a partir das 2 horas, nas audiências públicas, atendia o povo que ia até ao palácio onde ela vivia, o Palácio Palácio Guanabara, hoje sede do governo do estado do Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras. E lá, toda terça-feira, das 2 às 6, ela atendia o povo, fazia uma inscrição prévia, não precisava dizer o que era, e ia. Mas teve um jovem que veio do norte do estado do Rio, fronteira com o Espírito Santo, um jovem jornalista, mulato, alforriado. Ele era filho de um branco com uma negra, ele era mulato, e ele, como todo negro alforriado, carregava em seu pescoço a carta de alforria, toda dobrada em um invólucro, para qualquer momento que ele fosse interceptado pela polícia, ele apresentava a carta de alforria. Então era algo vergonhoso para aqueles que a polícia desconfiasse que podia ser um negro fugitivo. E ele, jornalista, recém-formado, um pouco mais de 25 anos, se apresentou na Câmara dos Deputados e foi falar com um deputado que nós conhecemos muito, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, e pediu a ele: "O senhor pode comigo uma audiência pública com a princesa Isabel?" E o doutor Bezerra falou assim: "Olha, posso, mas qual é o assunto que você quer conversar com ela?" "Não, eu queria falar lá." Bom, o doutor Bezerra acompanhou ele. Quando chegaram ao palácio, deu 2 horas, tinha um grupo de pessoas, eles chegaram cedo, seria o doutor Bezerra e o José do Patrocínio. Quando a porta do salão se abriu, não era um auxiliar que abriu a porta,
era a própria princesa que abriu a porta. E tinha um trono e as pessoas falavam de pé. E ela sentou-se ao trono. Primeiro, cumprimentou o Dr. Bezerra, que era médico da família real, da família imperial, conhecido de todos ali. E quando ela foi sentar ao trono, o jovem jornalista começou a chorar. Teve uma crise de choro, não pensava na possibilidade de estar ao lado dela, bem pertinho a ela, e ela disse: "O que foi que houve, meu filho?" E ele vai cair de joelhos chorando. E Dr. Bezerra, ela pergunta assim: "Dr. Bezerra, ele é alforriado? Ele precisa de alforria?" Porque ela comprava cartas de alforria e dava aos negros, o dinheiro dela. E Dr. Bezerra perguntou para ele: "Meu filho, o que foi que houve, você é alforriado?" E ele chorando diz assim: "Liberta a princesa." E ela disse: "Então você quer a sua liberdade?" "Não, princesa. Liberta os de minha cor, os negros do Brasil, que são brasileiros como a senhora é. Liberta todos nós. Seja a nossa voz perante o parlamento do Brasil." E ela ficou muito mexida com aquilo. Nesse momento, ela sente uma presença espiritual. Ela era muito católica, porque naquela época o catolicismo era a religião oficial do Brasil, do Império do Brasil, mas ela tinha um amigo que era espírita, o Barão de Santo Ângelo, e ela havia pedido ao Barão de Santo Ângelo que na reunião mediúnica que ele frequentava, que ele perguntasse duas coisas. Primeiro, quem eram os espíritos que estavam à frente dela, os espíritos superiores que a ajudavam? Quem eram os espíritos que estavam tomando conta dela, velando por ela? E o segundo, o que ela deveria fazer para dar ao trono do Brasil um herdeiro, porque ela tinha problemas de infertilidade. A primeira pergunta, o espírito falou para o barão e o barão falou para ela. São 3 espíritos que lhe ajudam nessa presente reencarnação: a rainha Santa Isabel da Hungria, a rainha Santa Isabel de Portugal e o rei São Luís da França. 3 espíritos veneráveis, espíritos superiores, inclusive o rei São Luís da França, 2 espíritos que participaram da falange do Espírito de Verdade, assinando algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, e ela ficou impressionada com aquilo. Quando o jovem jornalista abolicionista José do Patrocínio, chorando de joelhos, pede a ela isso, passa por trás dela um espírito e diz assim: "Lembrai do vosso compromisso." E ela, conforme Humberto de Campos escreveu, assumiu o compromisso de libertar os escravos do Brasil. E mesmo contrariando o pai, que o pai falou: "Não se mete em política", ela disse: "Eu aceito. Eu quero ser a patrona do movimento abolicionista brasileiro." A partir daquela data, ela começou a usar a flor símbolo da campanha abolicionista em nosso Brasil. Ela passou a usar a camélia branca em suas roupas oficiais, em todo momento de aparição pública. E quanto à situação de dar ao Brasil um herdeiro, ela ficou muito, muito preocupada. Quando a gente casa, de ordinário, os amigos perguntam assim: "Quando vem o neném?" "Olha, um só é pouco, hein? Tem que ter 2. E aí toda hora perguntando: "Ih, mas você não vai ter neném não? Cadê o neném?" E aí aquilo fica incomodando. Imagina uma princesa que tinha que dar, ela não tinha escolha. Ela tinha que ficar grávida. Tinha que dar o herdeiro ao trono do Brasil.
Então imagina a pressão em cima dela. E os espíritos mandaram um recado na reunião mediúnica que o barão de Santo Ângelo ia. E o espírito disse assim: diga à nossa princesa que ela deve ir para a província das Minas Gerais. Ela deve ir para a região sul da província, aonde existem as águas medicinais. Ela deve fazer o tratamento pelas águas. E ali, longe da cobrança, dos olhares de cobrança da corte, longe do burburinho das pessoas que ficam cobrando a ela uma gravidez, lá no sul mineiro ela vai engravidar, precisando de um favor do céu, porque a gravidez é uma bênção, a maternidade, a materna paternidade é uma bênção, os filhos são bênçãos que Deus nos dá. Ela então, precisando dessa bênção divina, ela falou de si para consigo: não posso simplesmente ir lá me cuidar, eu tenho que desde já agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai me dar um filho, eu tenho que agradecer. Então ela encheu uma carruagem com mantimentos, roupas e agasalhos, e pegou um trem junto com uma comitiva do Rio de Janeiro até Engenheiro Passos, município de Resende, quase fronteira de Minas, estado do Rio com São Paulo. E dali, para subir a Serra da Mantiqueira, ela deveria primeiro entrar em uma carruagem que ia subir por picada, não tinha estradas como tem hoje. Então ela deveria romper toda aquela mata com uma viagem que ia demorar 3 dias e 3 noites. Já totalmente planejada a viagem, ela fez com que a carruagem, que estava repleta de mantimentos, fosse logo atrás da carruagem dela. E quando ela subindo a serra, viu uma casinha perdida lá no meio do mato, ela fazia um sinal. A carruagem parava, aquela caravana parava e ela descia com 2 auxiliares. Agora imagina a cena: você escolhendo feijão para colocar no fogo, com o cabelo todo enrolado, né? Passou aquele creme especial no rosto, bate na porta. Você vai ver: eu sou Isabel, filha de Pedro II, posso entrar? Você não sabe se lava o rosto, se desliga o fogo, você não sabe o que fazer. Mas era isso que aconteceu. E aí ela entrava e falava assim: me conta um pouco da sua vida, eu quero saber como vive o povo do império que meu pai governa. A sensibilidade de uma mulher que governava o Brasil com muito carinho. E aí as pessoas conversavam e ela, fazendo aquilo que a doutrina espírita ensina, que o Evangelho nos ensinou e nós colocamos em prática, não só a vossa mão direita que faz a esquerda, ela saía e as suas auxiliares entravam com roupas, comida, mantimentos, tudo. Aquela casa ficava repleta. Subindo mais a serra, parava. E ali de novo ela visitava mais uma casinha. E a viagem de 3 dias durou 5 dias, até chegar em Baipendi. Baipendi tinha um distrito chamado Caxambu. Caxambu depois se emancipou. E ela ficou hospedada em Caxambu, no distrito tipo Caxambu, onde tinham as águas, onde hoje é o Parque das Águas. Ali ela deveria tratar-se. E assim que chegou, ela, já sabendo que um dos seus espíritos protetores era a Rainha Santa Isabel da Hungria, ela faz uma reunião e lança a pedra fundamental da capela dedicada à Rainha Santa Isabel da Hungria. Ela tinha certeza plena que ia conseguir a bênção da maternidade. E aí o povo, o prefeito da época, os nobres daquela região
pediram a ela que, se fosse possível, ela aceitasse uma homenagem do povo. Ia fazer um grande baile, onde ela ia conceder o beijamão. O beijamão era uma cerimônia daquela época, onde as pessoas cumprimentavam a regente. E ela falou assim, olha, vamos escolher, tem algum salão grande aí? E aí o maior salão que tinha era em Baipendi. Era do homem mais rico daquela localidade, que tinha cometido um crime capital à época. Ele era mulato. Por ser mulato, ele já estava entrando na idade de solteirão, apesar de ser muito rico. E tinha um salão muito grande, mais ou menos como esse, assim, e a comissão organizadora disse para a princesa, o salão maior pertence a fulano de tal. E aí ela aceitou, mas o homem que estava organizando falou, mas ele é mulato, não tem importância não, vamos fazer lá. E foi tudo organizado. Veio uma orquestra do Rio de Janeiro, e na hora da dança principal de uma valsa vienense, o conde, marido da princesa, o conde D, faz o sinal para a orquestra começar a tocar a valsa. A orquestra começou, ele leva a princesa para o meio do salão, e quando ensaiou que ia começar a dançar, ele dá outro sinal, a orquestra para. Ele põe a princesa pela mão, leva até onde estava o mulato, o dono do salão, e diz assim, quero te conceder a honra de dançar a primeira valsa com a princesa do Brasil. Ele ficou chocado, né? Mas ao mesmo tempo felicíssimo, o coração quase que saiu pela boca. Aceitou a mão da princesa, foi para o meio do salão e dançaram maravilhosamente bem. A princesa olhou nos olhares dos escravocratas que ali estavam, daqueles que diziam que não podia ter a Lei Áurea, porque se viesse a Lei Áurea para acabar com a escravidão, para abolir a escravidão, o Brasil iria quebrar, porque a mão de obra era escrava e era de graça. Então, se os escravos virassem empregados e fossem assalariados, o Brasil iria quebrar. Ela dançou, olhou para todos eles, os donos de escravos, e no final agradeceu aquele homem e sentou numa cadeira e ficou em estado de graça, né? Ficou assim, maravilhado. Ela, como uma mulher muito inteligente, para evitar as críticas, senhora, agora estou cansada, ficou um pouco indisposta, recolheu-se ao Palace Hotel de Caxambu, está lá até hoje. Quando você for em Caxambu, você vê o Palace Hotel, ali ficou hospedada a princesa Isabel. Foi aqui bem pertinho, tem o Parque das Águas. E aquele homem estava maravilhado, a festa inteira, e as mulheres, inclusive as mulheres ricas, foram até ele. E uma mulher bem rica chegou e falou assim, quer me dar honra dessa valsa? E ele disse assim, depois de ter dançado com a princesa do Brasil, não danço com mais ninguém não. Conclusão, no dia seguinte, tinha 3 pretendentes a noivo batendo na porta dele. Ela, com isso, deu um tapa de luva de pelica, dizendo que, conforme nos ensina as leis morais, a lei de igualdade, todos nós somos iguais. Não existe diferença. A cor da pele é um detalhe. A reencarnação nos ensina que hoje viemos brancos, amanhã podemos vir negros, podemos vir amarelos, podemos vir aqui no Brasil ou na Ásia, tudo depende da nossa programação reencarnatória, do tamanho da conta que temos que pagar. E aí, a princesa, depois de aceito o encargo, começou o seu trabalho de movimentação pública em favor da campanha abolicionista. A campanha acontecia nas grandes cidades
E não tinha o WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, mas a notícia corria rápida dos movimentos, comícios que aconteciam. E o trabalho começou a se desenvolver lentamente. Primeiro veio a lei do sexagenário, a lei Saraiva-Cotegipe, que dizia que o escravo acima de 60 anos era considerado livre. Detalhe, era uma lei para inglês ver, porque raros escravos chegavam aos 60 anos. Mas, como a Inglaterra financiava e era o grande financiador da economia do Brasil, começava a pressionar o governo, que pressionava o parlamento. Mas o parlamento era constituído de fazendeiros. Era o dono de escravo que ia votar contra aquilo que iria causar sua ruína, segundo ele pensava. Como convencer aos donos de escravos que a abolição seria algo justo, seria algo que iria devolver aos brasileiros que nasceram negros a liberdade que deveriam ter desde o seu nascimento. Logo depois veio, em 28 de setembro de 1875, veio a lei do ventre livre. Uma lei que dizia que toda criança, filha de escrava, que nascesse após aquela lei, ela era considerada livre. Mas com o seguinte problema: a mãe era escrava. Se a mãe era escrava, como é que uma criança era livre? Aonde que ele vivia essa criança? Então, o deputado Bezerra de Menezes apresentou na Câmara um projeto para que o governo financiasse casas da infância. Casas da infância seria o que hoje a gente conhece como creche pública, onde a mãe escrava colocaria o seu filho livre lá na escola e depois acabasse o horário do funcionamento da escola, ia lá e apanhava a criança. Mas o governo não autorizou, dizendo que, como sempre, não tinha dinheiro para uma iniciativa que iria facilitar a todas as crianças. Criou-se então mais um problema social: crianças livres, filhos de pais escravos. E aí, dentre a campanha abolicionista, teve um marqueteiro que teve uma ideia sensacional. A camélia branca era o símbolo da campanha abolicionista e a princesa usava. A princesa era muito querida por todos, respeitada por todos, mas na hora do voto, o deputado não vai cortar a própria carne, não vai votar contra o interesse dele. E aí, a campanha abolicionista resolveu fazer uma coisa: vamos começar a fazer uma entrega de camélias brancas nas casas dos parlamentares. Deputados e senadores iriam receber em casa, dirigida à esposa do parlamentar, a camélia branca. E aí começou. 1º de março, uma camélia branca. 2 de março, 2 camélias. 10 de março, 10 camélias. 20 de março, 20 camélias. Para cada esposa do parlamentar. E as mulheres adoravam, a cara estava perfumada, ornamentada, com presente que chegava todo dia. E não tem nada mais convincente. Porque na hora que o marido vai deitar para dormir, ela fala assim: passou na Casa Bahia? Viu aquele fogão que eu te falei? Ai, amor, esqueci, não deu. Aí ela começa, né? Amanhã você não vai chegar em casa e passar, não. Passa lá, tá? Aí está quase dormindo na catuca. Ó, é o de 6 bocas. Está bem na frente assim. Vendedor João, tá? Não esquece, não. Não tem nada mais convincente do que a mulher falar assim para o parlamentar: que campanha linda que eles estão fazendo! Flores aqui em casa, vota a favor da abolição! O deputado está quase pegando sono: vota a favor! Pronto, começou dentro de casa o poder do convencimento. As mulheres
esposas dos deputados e dos senadores foram convencidas pela beleza e perfume de uma flor. Eu nem sei se as fazendas de Barbacena que produzem flores produzem camélia. Se não, poderiam fazer uma produção especial, né, para agora em maio do ano que vem fazer aí um tributo à Princesa Isabel, a campanha abolicionista. Fica aí a dica para aqueles que me ouvem, que trabalham com as flores aqui nessa cidade, que se dedica a esse cultivo tão especial. E aí foi chegando maio, mas antes, mais ou menos em fevereiro, Dom Pedro chama a princesa e diz assim: olha, minha filha, eu vou viajar para a Europa, você vai ficar no comando do Brasil. Tem aqui uma caderneta, e essa caderneta com as anotações está lá no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, em frente à Praça Paris, lá no Passeio Público, pertinho da Cinelândia. Tem lá a caderneta guardada lá. Está aqui, minha filha, umas orientações para você, e em qualquer situação que aconteça, está aqui o que eu penso. E você vai ler e vai tomar a atitude. E está aqui uma caixinha de madrepérola. Ah, o que é isso, papai? Guarda na primeira gaveta da nossa mesa de trabalho. Na hora certa você vai saber o que é. Ah, papai, deixa eu abrir, igual a criança, né? Deixa eu abrir, papai. Não. Guarda lá, na primeira gaveta do lado direito. Na hora certa você vai saber. Ele viajou, a campanha começou a pegar fogo, começou a ter comícios em tudo quanto é lugar, as mulheres fazendo campanha, e aí chegou, finalmente, o 13 de maio. O expediente do palácio, é o Palácio dos Despachos, que existe até hoje, na Praça 15, no Rio de Janeiro, bem em frente ao mar. Naquela época, a calçada era mais pertinho do palácio, e dali, da janela dela, ela conseguia ver a entrada da Bahia. Então, um dia muito bonito, e o azul do céu se confundia com o azul do mar. E às 2h iniciava o expediente. No térreo funcionavam diversas repartições públicas. No primeiro andar, o Parlamento do Brasil. E no terceiro andar, que é um andar menor, lá funcionava o gabinete de trabalho do imperador e da princesa Isabel, quando ele não estava lá. Ela estava na janela olhando, quando deu 3h da tarde, ela absorta, olhando aquilo tudo: não está meu pai, o que ele está fazendo agora? Quando o chefe de governo, que era o Visconde do Rio Branco, entra e pede licença. E ela não ouviu, ela estava olhando o mar, olhando o céu, e ele diz assim: Alteza, e ela olhou, eu trago aqui em minhas mãos algo muito importante. O Parlamento do Brasil acabou de aprovar a abolição da escravatura. Eu, como chefe do governo, a senhora chefe da nação, eu tenho que lhe orientar o que fazer. Se a senhora vetar, nós podemos ter uma guerra igual na grande nação da América do Norte, a Guerra de Secessão, onde muitas pessoas morreram por causa da escravidão. E se a senhora assinar, a senhora vai perder o trono, porque os fazendeiros, donos de escravos, vão se juntar com o novo partido, o Partido Republicano, e vão proclamar a República no Brasil. E a senhora vai perder o trono, as joias, vai perder os palácios, tudo. O que a senhora resolve? Ela lembrou do pai, abriu a gaveta, foi uma caixinha de madrepérola, abriu e caiu um papel no chão. O Visconde se abaixou, deu para ela o papel. No papel estava escrito: minha filha, com essa pena de ouro, assine a lei de abolição da escravatura no Brasil. Ela não pensou 2 vezes. Pegou a pena de ouro, molhou no tinteiro
E o Visconde falou: vai assinar? Vai perder o trono, hein? Vai perder a coroa, vai perder os palácios, vai perder a joia, vai perder tudo. E ela falou aquela frase célebre que marcou para todo sempre a tarefa dela na terra: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria, para viver em um país onde os brasileiros são iguais. Assinou. Pegou o papel, foi para a sacada. Muitos populares, muitos abolicionistas, ali embaixo olhando, e ela mostra o papel e diz: não existe mais a escravidão no Brasil. Nisso, 2 crianças negras sobem correndo as escadas, furam o cerco dos guardas e chegam até ela e se ajoelham e colocam nas mãos dela um buquê de camélias brancas. Era a gratidão do povo. Passado um tempo, ela teve a ideia de conseguir um empréstimo do Banco da Inglaterra para indenizar cada escravo pelos prejuízos causados pela escravidão. Estava em tratativa junto ao banco, junto ao embaixador brasileiro em Londres, quando, em 15 de novembro de 1889, veio a República. Ela e toda a família expulsa do Brasil. Ficaram retidos um dia inteiro, o dia 16 de novembro, dentro do palácio, não podiam sair, e o doutor Bezerra foi lá se comunicar com ele, era muito amigo do imperador, e ele na hora de ir embora, os guardas ficavam olhando, não podia levar nada, a não ser roupa do corpo e algumas roupas para a viagem. Iriam para o exílio, foram para a França. E quando ela estava entrando, o guarda revistou a bolsa dela e olhou, tinha algo pesado, e perguntou: o que é isso? Aí, isso aqui é um tesouro. Tesouro não vai, pertence à República do Brasil. O que é? Ela disse: é um travesseiro de terra. Travesseiro de terra? O que será que é isso? Eu quero dormir toda noite sentindo o cheiro de uma terra onde não existe mais escravidão. Cumpriu com a sua tarefa. Há cerca de 2 anos, participando de um fórum de reflexão da Associação Jurídica Espírita do Brasil, na sede da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, o espírito José do Patrocínio, esse próprio, que veio escrever, que veio trazer o pedido para que a princesa fosse a mentora de toda a campanha abolicionista, dita uma mensagem psicografada no nosso grupo, e ele fala sobre a nova escravidão que existe em nosso Brasil. E pede a todos os centros espíritas que se engajem na grande campanha de abolição do vício da dependência química. Fala que é um vício que causa mortes de forma silenciosa. É um vício que traz vergonha para os lares, que muito pai, muita mãe finge que não vê, mas muitas famílias são destroçadas com a dependência química. O espírito do abolicionista convida a todas as casas espíritas do Brasil a acolherem os dependentes químicos, a tratarem os recursos que a casa espírita tem, os recursos do passe, da água fluidificada, da oração, tratá-los com carinho, para que possa o Brasil alcançar mais uma lei áurea, agora libertando os brasileiros do grande cativo, do grande cadeado que prende uma bola de ferro no pé, que é a dependência química. Que possamos nós, espíritas, participarmos ativamente dessa nova campanha da abolição, encaminhando todos aqueles que nós conhecemos, que passam pela escravidão da dependência química, para serem atendidos, orientados e socorridos
nas casas espíritas como um tratamento subsidiário, porque deve ser encaminhado para a ciência dos homens, para tomar os remédios e fazer o devido tratamento. Mas é uma doença da alma que precisa de socorro espiritual. Então fica o convite para que, colocando em prática a lei de amor, justiça e caridade, todos nós que aqui estamos presentes, possamos ser multiplicadores desse convite que o grande evolucionista José do Patrocínio nos fez, de participar dessa grande campanha a nível nacional, no primeiro momento, depois internacional, porque a droga atinge e faz escravos a milhares e a milhões em todo o mundo. Há cerca de 30 anos, Deus nos deu uma tarefa muito importante: fundar em um bairro bem pobre, no município de São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, uma casa assistencial espírita, aonde pudéssemos acolher e trabalhar com famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. Nesse trabalho, e que há mais de 20 anos realizamos, desde o ano 2000, então há 17 anos, desculpe, realizamos em parceria com o Lar Fabiano de Cristo, mantemos um trabalho para famílias que vivem em situação de risco. E a face mais visível desse trabalho é uma creche para 100 crianças que ficam lá conosco. Nesse trabalho também grandioso de socorrer quem sofre, os espíritos tiveram piedade e vieram em socorro da casa, que não tem nenhum apoio governamental, não tem apoio de nenhuma fonte de renda pública, e sim, tão somente dos eventos que a casa faz para manter as suas contas em dia e manter a obra social. Dentro do trabalho dos espíritos, nos ditaram esse livro, Nos Lagos da Escócia, onde se fala sobre filhos por adoção, que são tão importantes como filhos biológicos. Fala também da importância do valor que nós devemos dar aos nossos pais. Então, quem quiser e puder, ninguém é obrigado a nada, o livro está ali fora e eu vou estar aqui após para os autógrafos. Que o Senhor Jesus possa abençoar aquela família aqui representada, possa abençoar o movimento espírita dessa região, para que ele possa permanecer firme nesse propósito de espalhar a luz que traz consolo e caridade para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.